Sejam bem-vindos, meus irmãos, mais uma vez ao nosso canal. Que bom ter você aqui conosco. Vamos fazer a leitura e a meditação do Evangelho de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. Lucas 18, versículo 9 ao 14. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus lhes disse ainda esta parábola, a respeito de alguns que se gloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu interior desta forma: Graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, nós estamos vivendo esse tempo da Quaresma e com o Evangelho de hoje, Jesus ele nos leva a refletir, até mesmo com o modo como nós estamos orando, o modo como nós estamos nos apresentando diante dele. Aqui a gente vê, ele nos dá 2 exemplos. Um fariseu é alguém que sabia da lei, que tinha conhecimento das coisas de Deus, mas que o que movia a oração do fariseu era o orgulho. Ele se orgulhava daquilo que ele era, de quem ele era, do que ele fazia, e fazia essa comparação dele com os outros. É como se ele fosse melhor do que os outros, é mais justo do que os outros. E nós vemos esse cobrador de impostos, que entra no templo e humildemente faz a sua oração, reconhecendo seus pecados, reconhecendo que não é digno de estar na presença de Deus, e se humilha na presença de Deus. E Jesus ele vem dizer que o cobrador de impostos voltou para casa justificado, e não o fariseu. E a gente precisa ver o
que é que nos move? O que é que move o nosso coração para estar diante da presença de Deus? E avaliar os frutos da nossa oração. Porque uma oração verdadeira, ela traz frutos. E um dos frutos da oração é nos levar para o outro. Nós nos encontramos com Deus, nos reconciliamos com Deus, conosco, e a nossa oração nos leva para o outro. Diferente desse cobrador de imposto, que a oração dele fazia era distanciá-lo dos outros. Por quê? Porque ele se comparava, ele se achava melhor, se orgulhava. E a oração verdadeira, ela vem nos dar a graça de termos misericórdia no nosso coração. E quando olharmos para uma pessoa que está em situação de pecado, de miséria, termos compaixão, termos misericórdia. E não nos acharmos melhores do que ela. E não nos acharmos justos e ela um pecador, um nada. Mas a oração verdadeira, realmente, ela nos leva ao encontro do outro. E nos dá a graça de termos misericórdia no nosso coração. De termos atitudes de misericórdia. Por quê? Quanto mais nos aproximarmos do Senhor na oração, mais o nosso coração vai se assemelhar ao dele. E essa característica da misericórdia é muito forte no coração de Jesus. Ele sempre viveu com essa misericórdia. Ele veio à terra por misericórdia para nos salvar. Ele agiu sempre com misericórdia, acolhendo os pecadores, os enfermos. E hoje, essa é a misericórdia. A misericórdia é aquilo que nós podemos nos agarrar. Porque nós todos somos como esse publicano. Somos como esse que reconhece os seus pecados. Precisamos ser como esses que reconhecem o seu pecado, reconhecem a sua miséria e se apresenta a Deus com humildade. A oração também vem nos dar esse fruto da humildade no nosso coração, de reconhecermos nossa miséria e sabermos que nos aproximamos de Deus não porque merecemos, mas porque realmente precisamos, né? Aqui o o fariseu se aproxima de Deus como quem merece. Eu mereço rezar, eu mereço estar com Deus. E o publicano, ele se apresenta diante de Deus com humildade, reconhecendo seu pecado, reconhecendo que é um nada. E aí Deus o acolhe, porque o que nos dá a graça de nos aproximarmos do Senhor é ter realmente esse coração humilde. E quanto mais eu oro, quanto mais estou na presença de Deus, mais eu tenho humildade. E não soberba. A soberba não é fruto da oração. Se você reza e você vê que no teu coração tem soberba, tem orgulho, é porque você não está orando como é para ser, como é do agrado de Deus. Em vez de você estar indo ao encontro do Senhor porque você precisa, você está indo como se você merecesse estar na presença de Deus, como se você merecesse dialogar com Deus. Então, é preciso se avaliar nesse ponto, e se converter. Reconhecer que você não é nada, nós não somos nada. Ninguém merece o céu, ninguém merece estar na presença de Deus. Mas Deus nos concede porque Ele é a misericórdia, porque Ele é bom. E não podemos também nos aproximar de Deus e colocar ali as nossas vaidades, os nossos orgulhos, mas nos aproximar de Deus realmente para deixar Ele agir no nosso coração. Reconhecendo o pecado para Deus nos dar a graça da conversão. Reconhecendo nossas enfermidades, deixando Deus nos dar a graça da cura. E um ponto muito importante, nos aproximar de Deus para termos intimidade com Ele, para nos relacionarmos com Ele. Deixar com que Ele venha penetrar no nosso coração e nós possamos penetrar também no coração de Deus e conhecê-lo mais. Conhecer também os atributos de Deus para buscarmos ser semelhantes, como a misericórdia, como a humildade. Esse Deus que, tão grande, desceu dos céus para se igualar a nós, para nos dar a graça da salvação. E aqui esse fariseu o que é que faz? Se exalta, né?
diz que é bom, diz que paga imposto, que jejuma, se exalta. Mas o nosso Deus, ele não se exaltou, ele se rebaixou. Ele veio a nós. E que eu, você, possamos desejar essa humildade. Esse rebaixar-se, reconhecer nossa miséria e permitir que Deus nos cure, nos converta, nos dê a graça de buscarmos verdadeiramente os bens do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos nos consagrar à nossa Mãe, entregar nossa vida, nosso dia, pedindo sempre a sua bênção. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta manhã os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.